Bom, bora lá então. Qual é a intenção do vídeo? Eu quero mostrar pra vocês como é que faz um layoutzinho dinâmico bem básico utilizando o Flexbox. Por que aconteceu? Eu tava no trabalho esses dias aí, um cara veio me perguntar assim, ele falou: Fernando, como é que eu faço a seguinte coisa? Eu tô montando uma página em HTML, certo? E o que acontece? Eu tenho nela um article e às vezes eu posso ter duas sections ou às vezes eu posso ter apenas uma section. Só que eu quero fazer a formatação de forma dinâmica. Se eu tiver uma section só, eu quero que ela ocupe 100% do espaço. Porém, se eu tiver duas, eu quero que a primeira ocupe 70% e a segunda 30%. E como é que eu faço isso de forma dinâmica utilizando somente HTML e CSS? Então essa foi a pergunta, entendeu? E o que acontece? Eu pesquisei muito na hora, assim, para poder entender, porque tipo, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o que eu sempre fazia? Se precisa ser dinâmica, eu cato o JavaScript e falo: ó, amigão, conta aí, se tiver dois você coloca a classe tal e a formatação é essa, se não a classe é tal e a formatação é essa daqui. Eu sempre fiz assim, porém ele me jogou um problema que eu quero utilizar apenas CSS. E aí eu aprendi uma solução bem interessante e eu vou compartilhar aqui. O que acontece? Bom, vamos lá, primeiro diferenciar. Aqui eu estou usando um layout simples de CSS mesmo. E vamos dar uma formatadinha para ficar um pouquinho melhor aqui, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai começar já a estruturar pensando nesse problema. Então o meu article ele já está como display flex, certo? Então vamos lá pegar a nossa section e formatar. Qual é o problema? Eu tenho que ter, caso eu apresente duas sections, uma tem que ter 70% e a outra 30%. Então já vamos formatar aqui. Vai ficar assim, ó. Section. Atenção nesse seletor que vai ser muito importante isso. Então vamos lá, vamos ver se deu certo. Pronto, atingi o primeiro objetivo, que é: se eu tiver duas sections, eu quero que a primeira tenha 70% e a segunda 30%. Só que qual é o problema aqui? E se tiver só uma? O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada lá no nosso HTML. Bom, aqui no HTML, se eu vir aqui na linha 12, né? E falar assim, ó, eu não tenho mais isso. Aqui eu fiquei ainda com a primeira, com a section que eu tenho, só em 70%. E é aí que vem o pulo do gato e que eu achei sensacional quando eu peguei esse esquema aqui. Que é o que? Tem um seletor chamado OnlyChild. O que acontece? Se você aprender um pouquinho sobre hierarquia, você sabe que na programação nós temos uma coisa chamada pais e filhos, certo? Então vamos lá, a questão de hierarquia. O body é o pai do article e o article é o pai do section. O section ele tem um outro elemento section que está no mesmo nível, então eles são chamados de irmãos nesse caso. E aí, olha que interessante, quando a gente fala que é possível que ele seja um only child, o que acontece? Significa então que eu tenho apenas uma section, ou seja, que eu tenho um filho único nesse caso. Então, esse seletor faz isso, ele verifica se o elemento tem apenas um filho, e se ele tiver apenas um filho, ele aplica um estilo, certo? Então vamos lá, deixa aqui apenas com um. Vamos voltar aqui no CSS e vamos falar o seguinte: olha, se ele for apenas um only child,
eu quero que a largura dele seja de 100%. E o restante da formatação ainda continua a mesma coisa. Vamos ver se deu certo. Opa! Foi para 100%. Bacana. Mas e se ele tiver 2? Será que ele vai continuar 100% ainda? Vamos dar uma olhada? Não. Ele foi para 70%. Então, muito legal esse seletor. E é interessante fazer isso. Mas por que o problema foi lançado desse jeito? Nós temos lá na empresa uma ferramenta que lida apenas com Markdown, né? E aí a ferramenta é muito simples tal, e não dá para ficar colocando seletores personalizados do JavaScript, alguma coisa do tipo. E aí nós temos essas limitações. Então, como o CSS não tem if else, pelo menos até onde eu sei não tem, esse recurso acaba sendo interessante. Mas você não esquece que você tem uma questão de hierarquia, tá? O Only Child aqui, nessa situação, ele funciona por quê? Porque ele está depois do First Child. O First Child, ele é um seletor para pegar o primeiro filho. E primeiro e filho único é a mesma coisa. Então, se eu quero falar assim, quando for o primeiro filho, eu quero que tenha determinada configuração. E se for filho único, eu quero que tenha outra configuração. Tem que ser desse jeito. O First Child tem que vir primeiro do que o seletor Only Child, tá bom? Não esquece apenas essa hierarquia. E de resto a formatação super simples, tá? Fiz aqui só uma section, dei um espaçamento aqui, né, tal. Setei o padrão de fonte e a fonte family deles, porque eu odeio fonte com serifa, né? Então eu coloquei aqui assim, serifa. E é isso, gente. Layoutzinho dinâmico, super fácil e simples e muito legal. Pelo menos eu curti bastante a ideia, assim, tal. Eu achei bem interessante e fica de aprendizado aí pra todo mundo, beleza? Isso aí, falou, até a próxima.